E aí, beleza? No futuro próximo, as prisões estão superlotadas, então um canal de TV surge com uma solução: criar um reality show chamado Jurassic Games. 10 condenados no corredor da morte são conectados a um programa de realidade virtual super realista, onde se morrerem no jogo, morrem na vida real também. Os condenados precisam lutar uns contra os outros e enfrentar dinossauros ferozes em vários cenários. O último sobrevivente ganha sua liberdade. Um desses condenados é Anthony, considerado culpado pelo assassinato de sua esposa. Ele jura que é inocente e muita gente acreditou nele porque o julgamento foi bem suspeito. Então seu caso ficou famoso nas notícias. Como foi preso, seus filhos adolescentes ficaram sem pais. Então Anthony não hesita em aceitar o convite para participar dos jogos, esperando se reunir com sua família em breve. Quando os jogos começam, os 10 condenados são conectados à simulação no estúdio com os mestres do jogo. Os jogadores acordam do lado de fora de uma enorme floresta e são recebidos pelo anfitrião, que está usando uma máscara especial para a ocasião. Ele lembra a todos que os colares em seus pescoços os matarão se quebrarem as regras, e qualquer dor que sentirem aqui será sentida pelos corpos reais também, para que eles saibam a dor que causaram às suas vítimas. O primeiro objetivo é alcançar uma zona segura temporária que está escondida a alguns quilômetros além da linha das árvores. Os colares avisarão quando chegarem. Vermelho significa muito longe, amarelo significa que estão chegando perto e verde significa que completaram o desafio. Quem não chegar à zona segura em 1 hora morrerá. E no mundo real, os técnicos darão injeções letais conforme determinado pelo Estado. Matar uns aos outros também é permitido pelas regras. Quando o anfitrião desaparece, um T-Rex aparece e imediatamente devora um dos condenados, enquanto os outros correm para escapar. O anfitrião volta para o estúdio e a diretora Savannah confirma que esse elenco trouxe mais espectadores do que nunca. O corpo do jogador morto é retirado enquanto famílias de todo o país sintonizam para assistir à violência que está começando. No jogo, Billy tenta atacar Albert, que finge ser fraco, e implora por misericórdia. Mas assim que Billy se vira, Albert pula nele para mordê-lo porque é canibal. Billy consegue empurrá-lo e sai correndo, sangrando. De volta ao anfitrião, ele explica as fases do jogo para a audiência. A primeira é a floresta, a segunda será um labirinto, a terceira será um campo minado e a quarta será uma surpresa para manter o público intrigado. Todas as 4 fases têm dinossauros mortais. Em seguida, a tela começa a mostrar os perfis dos condenados, descrevendo os crimes que cometeram, enquanto Savannah verifica os técnicos para garantir que a segurança está funcionando bem, porque frequentemente tem hackers tentando invadir seus sistemas. Depois disso, o anfitrião também se despede da primeira vítima, enquanto a câmera foca em um homem de luto antes de mostrar um replay da morte. O anfitrião diz ao público para não sentir pena do condenado morto, porque ele era um bombardeiro de escola, e até mostra imagens de segurança de seus crimes. De volta ao jogo, Billy encontra Joy e a encurrala contra uma árvore, segurando-a pelo pescoço. Antes que Billy possa matá-la, Anthony aparece e empurra Billy, iniciando uma briga. Billy é maior e mais forte, então ele facilmente domina Anthony, que de repente joga terra nos olhos de Billy para distraí-lo e derrubá-lo com uma pedra. Então Joy pega outra pedra e acaba com Billy, o que deixa Anthony desconfortável. Joy chama Anthony de covarde e diz que está ali para matar todos, mas eles acabam saindo juntos mesmo assim. Depois que eles vão embora, 2 dinossauros pequenos aparecem para brigar pelo corpo de Billy. Enquanto isso, no mundo real, muitos manifestantes tentam fazer com que os jogos sejam encerrados, mas são ignorados. A repórter Laura visita os filhos de Anthony para uma entrevista e a filha envia uma mensagem para Anthony, dizendo para ele sobreviver. No entanto, o filho imediatamente aponta que seu pai é inocente e exige que os jogos sejam interrompidos. Quando Laura sai com seu guarda, eles têm que desviar de vários manifestantes que tentam bloquear o caminho.
À medida que mais dinossauros aparecem na floresta, Savannah repreende seus técnicos por não colocarem as criaturas mais perto dos jogadores, já que a audiência está começando a ficar entediada. Anthony continua andando com Joy, que diz acreditar que ele é inocente antes de atacá-lo. Ela o espanca antes de pegar uma corda e pendurá-lo em uma rocha, dizendo que o verá mais tarde antes de ir embora. Enquanto Anthony luta contra a corda, o anfitrião exibe um vídeo apresentando Joy ao público. Ela é uma psicopata impiedosa e a jogadora mais jovem a entrar nos jogos até agora. Laura havia feito uma entrevista com ela antes dos jogos, mas Joy foi rude e se recusou a responder as perguntas. Ela tentou enganar Laura para que se aproximasse e atacá-la, mas os guardas a puniram imediatamente. Os filhos de Anthony acham que seu pai está prestes a morrer quando, de repente, a corda se solta e é revelado que Ren o resgatou. Ren quer formar uma aliança porque é impossível sobreviver sozinho e Anthony concorda em se unir a ele. Então, eles fogem ao ouvir os dinossauros se aproximando. Enquanto isso, Laura está editando um vídeo sobre Ren, no qual ele aceita sua sentença e diz às pessoas para se rebelarem contra o sistema. E Savannah lembra Laura para não usar isso, pois eles não querem causar uma revolta. E Laura aproveita a chance para reclamar sobre a entrevista com os filhos de Anthony, dizendo que eles eram muito jovens. No entanto, Savannah diz que se ela não gosta de suas tarefas, pode pedir demissão. No jogo, The Wasp está descendo algumas rochas e acidentalmente machuca a perna. Quando ele chega ao chão, é encurralado pelos irmãos Mason, que zombam de seu apelido e tentam atacá-lo. The Wasp os afasta e oferece um acordo. Se eles o ajudarem a vencer, ele pagará o tratamento caro da mãe doente deles. Nesse momento, os dinossauros aparecem, mas como o trio está tendo um momento interessante, o anfitrião ordena que o técnico faça os dinossauros sumirem para aumentar a tensão. Os irmãos Mason começam a discutir porque o mais novo não acredita no Wasp, mas o mais velho sim. No final, o Mason mais velho aceita o acordo do Wasp e impede seu irmão de machucá-lo, então o Mason mais novo não tem escolha a não ser se juntar ao time também. No estúdio, o anfitrião diz ao público que os irmãos Mason não sabem que a mãe deles morreu ontem. Voltando para Anthony, ele e Ren conseguem correr rápido o suficiente para evitar os dinossauros e chegar à zona segura. Enquanto isso, Stephanie é encurralada por Albert, mas antes que ele possa atacar, a zona segura é ativada para eles também. Logo, todos os 8 jogadores restantes cruzam uma porta digital que aparece na frente deles e entram em uma sala misteriosa onde querem lutar novamente. No entanto, os colares os derrubam para que o programa possa exibir um comercial. Descobrimos que eles fizeram bonecos de ação de todos os condenados e agora os vendem para as crianças. Depois, os jogadores acordam na sala e se veem acorrentados a um conjunto de telas, enquanto o anfitrião aparece para iniciar a próxima fase. Eles precisam resolver o labirinto nas telas para escapar das correntes, e o primeiro a fazer isso será recompensado com uma arma. Depois que o anfitrião sai, os jogadores começam a trabalhar no labirinto imediatamente, e o primeiro a terminar é Albert, que imediatamente pega a arma e atira na perna do Wasp. Ren tenta acalmá-lo, mas Albert atira nele também, embora Ren consiga desviar a tempo. Nesse momento, Anthony também termina o labirinto, e assim que a corrente se solta, ele derruba Albert e pega a arma, mas se recusa a matar. De repente, alguns dinossauros aparecem na sala, então todos correm para terminar o quebra-cabeça digital e correr para uma porta que leva ao labirinto real. Ren não consegue terminar o dele, então Anthony atira na corrente para libertá-lo e os dois correm juntos para o labirinto. Lá dentro está escuro e cheio de névoa, então logo Ren e Anthony se separam acidentalmente. Enquanto todos os jogadores se perdem nos inúmeros corredores, Ren acaba voltando para a sala principal, onde é cercado pelos dinossauros. Usando a corrente, Ren mostra suas habilidades em artes marciais e consegue acertar as feras algumas vezes, mas elas são fortes demais para serem derrubadas e logo o empurram para o chão para devorá-lo. Depois, os dinossauros voltam para o labirinto. Um deles quase encontra Stephanie escondida, mas Anthony atira na besta primeiro. O som do tiro chama a atenção dos outros dinossauros, que imediatamente começam a persegui-los. Anthony e Stephanie começam a correr e esbarram nos
os outros. Então eles se movem juntos até ficarem presos em um beco sem saída. Nesse momento, Stephanie percebe uma grade. Então Anthony atira para abri-la e eles escapam por ali. Anthony é o último a sair e continua matando dinossauros no caminho. Quando os jogadores saem para uma área desértica, Albert pula em Anthony para derrubá-lo e roubar a arma. No entanto, a munição acabou e Albert não consegue atirar. Então Anthony o empurra para longe. Nesse momento, o anfitrião aparece e parabeniza os 7 jogadores restantes. Como Stephanie foi a primeira a sair do labirinto, o anfitrião dá a ela uma recompensa, um pequeno mapa digital que vai levá-la a uma caixa com suprimentos que podem mudar o jogo. Depois que o anfitrião desaparece, começa uma briga pelo mapa, que acaba nas mãos dos irmãos Mason. Então o resto do grupo começa a segui-los. Enquanto isso, Laura mostra a história dos crimes de Stephanie. Ela matou 16 homens em uma transmissão ao vivo e no início todos pensaram que era uma encenação, mas as mortes eram reais. Depois, Savannah aparece em um telejornal para uma entrevista, durante a qual o repórter questiona a moralidade desse programa. Savannah aponta que todos esses condenados iam morrer no corredor da morte de qualquer forma e que eles têm permissão do governo, então ela não vê problema. O repórter também pergunta sobre uma organização chamada The Caveman que quer sabotar o final da temporada, mas Savannah está confiante na segurança do programa. Depois que a entrevista termina, Savannah diz que gostaria que não houvesse vencedor, porque todos esses criminosos nojentos merecem morrer. De volta ao jogo, o grupo continua caminhando enquanto evita alguns dinossauros enormes, mas pacíficos. Anthony começa a conversar com Stephanie, que também não acha que Anthony seja culpado. Os irmãos Mason estão discutindo sobre quem deve carregar o mapa e estão tão distraídos que não percebem uma enorme planta carnívora capturando o Wasp com suas folhas venenosas. Quando ouvem os gritos, um dos irmãos soca a planta e faz com que ela solte o Wasp, que está gravemente ferido. Furioso por ter sido ignorado, o Wasp confessa que nunca iria ajudar os irmãos e insulta a mãe deles. Então o Mason mais velho o mata. Depois o Mason mais velho anuncia que quer desistir do jogo, mas seu irmão rapidamente o impede porque quer continuar juntos. Stephanie aproveita a chance para recuperar o mapa. Enquanto pterodáctilos começam a voar acima deles, os 6 jogadores restantes continuam até serem bloqueados por uma barreira invisível. De repente, o anfitrião aparece e anuncia a próxima fase. Nas proximidades, há uma caixa com uma faca e munição para a arma. O objetivo é atravessar a área para alcançar a caixa, mas há um problema. Nesse momento, um dinossauro aparece apenas para explodir de repente, revelando que essa área é um campo minado. Felizmente, o mapa pode guiá-los com segurança através dele. Enquanto Stephanie começa a guiar o grupo, o Mason mais velho ataca Anthony e anuncia que não quer mais jogar. Anthony consegue socá-lo e empurrá-lo antes de se juntar ao grupo. E nesse momento, a barreira se fecha, deixando o Mason mais velho para trás. Agora que ele está fora do jogo, seu colar ativa e faz sua cabeça explodir. O grupo continua se movendo e faz o possível para evitar os pterodátilos que agora estão vindo atrás deles. A maioria consegue escapar, mas o Mason mais novo é pego e o pterodátilo o solta em cima de uma mina, matando-o. Os 4 jogadores restantes chegam à caixa e Stephanie consegue pegar tanto a faca quanto a munição. Então agora ela tem a vantagem. Momentos depois, Anthony, Stephanie e Albert estão juntos na floresta e estão preocupados porque não conseguem ver Joy. Anthony decide procurá-la só para garantir, mas Stephanie se recusa a dar a munição para ele. Quando Anthony encontra Joy, ele conta a história do que aconteceu com sua esposa. Depois de arrombar a porta, alguém a matou no meio da noite com uma faca da cozinha dele. Os investigadores disseram que Anthony fez isso e que ele quebrou a porta de propósito para parecer uma invasão domiciliar. Então ele menciona que Joy é quase da idade da filha dele, chamando-a de só uma criança. Joy não se importa e diz que vai levar Anthony até os 2 finalistas só para poder matá-lo. Nesse momento, eles ouvem gritos e correm de volta para descobrir que Albert está mordendo Stephanie. Anthony imediatamente pula em cima dele e começa a lutar. E Albert reage esfaqueando Anthony com um pedaço de madeira. Depois, Albert rouba a munição e a arma para começar a atirar nos outros 3, que imediatamente começam a fugir.
fugir. Anthony consegue escalar algumas pedras, deixando sangue para trás de propósito antes de se esconder. Albert segue o rastro de sangue e é surpreendido por Anthony, que o ataca rapidamente e faz com que ele derrube a arma. Os dois homens começam a lutar novamente e disputam pela arma, que acaba caindo das pedras. Albert decide ir atrás dela, mas depois de recuperar a arma, ele se vê de repente cercado por insetos horríveis que cobrem seu corpo e devoram sua carne, deixando apenas um esqueleto. No estúdio, o anfitrião conversa com uma mulher que está chorando porque seu marido havia sido morto por Albert e vê-lo morrer traz para ela um sentimento de fechamento. No entanto, assim que a câmera se afasta, é revelado que ela é apenas uma atriz paga. De volta ao jogo, Anthony e Stephanie têm dificuldade para se mover por causa dos ferimentos. Anthony remove o pedaço de madeira, mas isso só faz seu sangramento piorar. Mesmo assim, ele se recusa a desistir e diz aos seus filhos que vai voltar para casa. Ao mesmo tempo, Joy encontra um tigre dentes de sabre, mas quando ele pula, ela sai do caminho e o tigre cai em um buraco em uma formação rochosa. Minutos depois, Joy encontra Stephanie, que está fraca demais para usar sua faca. Joy a chuta e a manda para o buraco, onde o tigre dentes de sabre imediatamente se alimenta dela. No estúdio, Savannah está sendo pressionada pela imprensa para falar sobre a possível inocência de Anthony. Então, o anfitrião não tem escolha a não ser mencionar isso diante das câmeras. Ele lembra ao público que Anthony foi considerado culpado e que ele não tem poder para julgar, então cabe ao jogo decidir quem vive e quem morre. De repente, um dos técnicos encontra uma mensagem criptografada vinda de dentro do estúdio, o que finalmente começa a preocupar Savannah. Eles rastreiam a mensagem e descobrem que veio do computador de Laura, então vão confrontá-la. Acontece que ela faz parte do grupo Caveman e planeja matar o anfitrião naquela noite. Ela mata Savannah, enquanto seu guarda mata o companheiro de Savannah, conseguindo salvar o plano por enquanto. Nesse momento, portas se abrem para Anthony e Joy, e eles são transportados para um deserto, mas seus colares os fazem desmaiar. Quando acordam, descobrem que estão acorrentados ao chão e que o anfitrião está lá também. Ele diz a Anthony que ele é o favorito do público e reproduz a mensagem de seus filhos para ele antes de explicar a fase final. Um círculo de luz aparece ao redor deles e o primeiro a cruzá-lo vencerá. Para isso, eles precisarão abrir os cadeados usando as chaves que estão enterradas na areia. Depois que o anfitrião sai, Anthony começa imediatamente a procurar pela chave, mas Joy começa a bater nele enquanto confessa um segredo. Ela aceitou participar dos jogos porque queria encontrá-lo e terminar o que começou, o que significa que foi ela quem matou a esposa dele. No início, Anthony não quer lutar, mas ao ouvir a verdade, ele a ataca furiosamente, pronto para matá-la. O anfitrião não quer que o jogo acabe tão cedo e faz os técnicos enviarem um T-Rex atrás dos jogadores. A dupla interrompe a luta por enquanto e começa a procurar desesperadamente as chaves, enquanto desvia dos ataques do dinossauro. Joy encontra sua chave primeiro e destranca a corrente antes de começar a correr para escapar, mas o anfitrião bloqueia seu caminho, enviando 2 T-Rexes a mais. No entanto, esses T-Rexes são programados para serem territoriais como os reais, então acabam lutando entre si. E quando um dos T-Rexes é derrotado, seu corpo cai em cima da corrente de Joy, prendendo-a. Os outros dinossauros continuam lutando e acidentalmente empurram Anthony ao chão, fazendo-o cair em algo que machuca seu braço. Acaba sendo sua chave, então ele abre o cadeado e imediatamente começa a correr. Nesse momento, Joy também consegue se libertar da corrente e começa a correr. A luta dos dinossauros termina com apenas um T-Rex de pé, e ele rapidamente começa a perseguir os jogadores. À medida que se aproximam do círculo, o tempo se esgota e o colar de Joy faz sua cabeça explodir, mas Anthony consegue saltar e colocar parte suficiente do corpo fora do círculo para vencer. Enquanto pessoas em todo o país comemoram no estúdio, Laura finalmente saca sua arma e faz os técnicos tirarem Anthony da simulação antes de anunciar para a câmera que ela está acabando com essa tortura para que não haja mais jogos. Então ela e seu guarda forçam um teste
técnico a conectar o anfitrião à simulação, e ele aparece no deserto com o T-Rex. Quando um técnico tenta parar o programa do dinossauro, Laura atira nele, e o pânico toma conta do estúdio. Enquanto as pessoas fogem, Laura faz o outro técnico colocar o jogo na transmissão novamente, e todos agora podem assistir ao T-Rex devorar o anfitrião em segundos. Nesse momento, Anthony acorda, mas a segurança invade o estúdio. Um tiroteio começa e logo todos começam a atirar uns nos outros até que ninguém fica vivo, nem mesmo Laura. Anthony é atingido por uma bala perdida também e olha para o corpo de Laura antes de desmaiar. Alguns dias depois é revelado que Anthony está bem e de volta em casa com sua família. No entanto, na TV, dizem que o show deve continuar. Então, os Jogos Jurássicos estão voltando em breve com um novo apresentador e desta vez os dinossauros estarão armados com armamento avançado. Terminando assim Jurassic Games, filme de ficção científica e ação de 2018. E eu espero você no próximo vídeo.